Olá, paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias, trazendo hoje a segunda parte do estudo Os Quatro Ventos do Céu, né? No estudo passado nós falamos sobre o vento leste, hoje nós vamos falar sobre o vento oeste, conhecido como vento ocidental. Esse se caracteriza por levar os gafanhotos liberados no vento leste, o vento anterior. O vento leste, meus amados, ele veio para endireitar, para ajustar, para provar tanto o povo de Deus como os habitantes da terra. É para alinhar as nossas vidas, aqueles que não estavam andando no caminho direito do Senhor, né? Então, nós vemos que este vento, ele não dura para sempre. Não, ele não dura, porque depois de Deus corrigir os seres humanos, né? Ele vem com o vento oeste ocidental. Para o quê? Para livrar aqueles que aceitaram e se arrependeram, né, dos seus maus caminhos. Por isso o vento oeste é enviado para dar livramento ao povo de Deus, né? Da mesma maneira que o Senhor envia Nabucodonosor no Velho Testamento, a Babilônia com julgamento ao povo de Judá ali em Israel, né, julgando eles. E da mesma maneira o Senhor vai enviar, né, um exército para quê? Para destruir o Império Babilônico. Nabucodonosor é uma tipificação do anticristo, né? Por isso, como nós vemos lá em Daniel 2:21, diz assim, ó: Deus, ele é quem faz mudar os tempos e as estações. Ele é quem põe os reis no poder e os derruba e os tira. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem põe, é o Senhor quem derruba. Então nós vemos que o povo estava ali cativo, 70 anos, preso, né? Cativeiro, o Senhor envia quem? Ciro, o meu ungido. Na palavra de Isaías diz, Ciro, o meu ungido, que é uma tipificação também de Cristo Jesus, que é o ungido do Senhor. Jesus vindo libertar o povo da escravidão, né? Desse sistema babilônico que é o mundo a qual nós estamos vivendo agora, meu irmão. A simbologia que Deus trata no Velho Testamento, na sombra, trazendo para a realidade do tempo do fim. Por isso as coisas da sombra ali aconteceram no sentido histórico, sim, mas acontecerá de novo, são coisas cíclicas, é um ciclo, Deus trabalha com ciclo. Deus não está preso ao passado, presente e futuro, não, Deus não está preso, está no atemporal. Então as coisas de Deus aconteceram e acontecerá novamente. Por isso nós vamos ver aqui no Êxodo 10:19, que diz assim, ó: Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, ao qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então, como eu disse que Deus trabalha com simbolismo, o Egito simbolizava o mundo, como a Babilônia também simboliza o mundo. Então, como o próprio faraó era a tipificação do anticristo, né? Então nós vemos que o Senhor envia, né, um exército. Ali foi gafanhoto literal, mas na realidade é um exército em forma de gafanhoto que anda de fileira. O Senhor faz essa analogia do gafanhoto com o exército do anticristo. E aqui neste vento, né, do oeste, que é o vento de livramento, o mesmo exército que o Senhor enviou do anticristo, né, para tratar com o povo, né, com a sua igreja, com os habitantes da terra, trazendo juízo e julgamento. Esse outro vento, o vento ocidental, ele vem para dar livramento ao povo, né? Porque o Senhor é quem vai julgar. Nós vamos ver aqui em Jeremias 49:33, diz assim: Farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos, e perante todos quantos procuram exterminá-lo, trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, assegura Yahvé, e mandarei contra eles a guerra, até que eu os tenha aniquilado. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e todos os seus príncipes, afirma o Senhor. Então Elão aqui tipifica o anticristo, é uma tipologia do anticristo, né? O Senhor está falando o quê? Enviarei a Elão, né, um exército. Por quê? Porque o sistema do anticristo, nem todas as nações vão se render, mano. Vai ter nações que vão, né, guerrear contra o império, né, contra o exército do anticristo. E o Senhor está dizendo que vai enviar e vai exterminá-lo, né, que é o sistema da besta. Vai exterminá-lo, porque vão ter pessoas e nações que não se drobarão a esse sistema. Então o Senhor está enviando, o Senhor vai enviar
né, juízo a ele para dar livramento ao povo de Deus. E aqui vai dizer aqui em Jeremias 50, 16, 17, Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões, olha, representando Babilônia. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi o Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia, que tipifica um anticristo, e a sua terra, e assim como castiguei o rei da Síria, mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazar, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Como eu estava lhe dizendo, o Senhor, né, libertando o seu povo desta Babilônia e trazendo para casa. É o quê? É vindo buscar a sua igreja, né, a sua amada noiva, para a casa. É que vai ser no milênio, aonde vai ter paz, gozo e alegria na presença de nosso Senhor Jesus. Então, meus amados, vamos ter textos aqui também em Isaías, né? Aqui é só o livramento que o Senhor está dando a Israel, mostrando ali no Velho Testamento, que isso será livramento a qual a igreja, as duas testemunhas, receberá no tempo do fim. Diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Olha só, armado de lâminas duplas. Então, por quê? Porque o corpo de Cristo receberá dupla porção, né, da parte de Deus. Dupla porção, por causa do derramamento da chuva serôdia. E nele diz assim: os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os espadejarás e o vento os levará, e em redemoinho os espalhará. Vai ter aqui tradução que vai trazer: ventanias vão espalhar. O que é que o Senhor está falando sobre Elão? Elão, né? Trarei os 4 ventos do céu e ele vai soprar sobre ti e te espalhará nos 4 cantos da terra, até que venham ser todos aniquilados. Então aqui é a igreja aqui tocando trombeta, gerando vozes de trovões e os ventos sendo liberados, soprando sobre o império do anticristo. E vai dizer aqui, ó: redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás, a igreja, o corpo de Cristo, no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Então vejam, né? A igreja vai se gloriar porque o Senhor está dando livramento. Então nós vamos ver aqui agora esse vento oeste, né? Na tradução original, este vento se traduz como o quê? Como a palavra que significa o Espírito que traz a água. Por isso eu trouxe para vocês aqui 1 Reis 18, 43, meus amados, que ali já está no contexto também, dessa sombra aqui, no contexto da realidade do tempo do fim, dos 7 anos finais, né? Eu vou deixar aqui o encargo aqui sobre um estudo que eu fiz sobre a chuva serôdia, né? E eu falo sobre o tempo ali de Elias ali, aqueles 7 tempos a qual ele fala ali, né? Elias representa a igreja, que não verá morte. Então nós vamos aqui à leitura para não perder muito tempo. Vá e olhe na direção do mar, disse o seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Então nós vemos que essa ventania que sobe do ocidente está trazendo o quê? A chuva, né? Essa está trazendo a chuva. As nuvens começam a fechar o tempo e o céu ficar escuro. As nuvens ficam escuras. Começa a fechar o tempo. Por quê? Porque vai ser o derramamento da chuva serôdia sobre a igreja, que vai receber dupla porção. E ela vai estar profetizando, tocando trombeta, né? E as pessoas que estão na terra vão odiar, porque o próprio Cristo disse: serás odiado por todos por causa do meu nome. Então tudo que ela falar, tudo que ela disser, né, sairá fogo de sua boca, que são o quê? Palavras com autoridade. Tudo que ela diz acontece, né? Catástrofe, calamidades e ais sobre a humanidade. Nós vemos acontecendo. E agora nós vamos aqui para o vento norte, né?
Vento esse, meus amados, que diz, antes de eu ler o vento norte, tem aqui o Salmo 78 também que vai falar disso, que é o Senhor trazendo ira, quando diz assim, quando eu os atingi com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu o caminho para a sua ira e não poupou da morte suas almas, mas entregou nas suas vidas a peste. Então aqui aconteceu no sentido histórico ali no Egito, né, no tempo de Moisés, sim, aconteceu. Mas acontecerá novamente, né, no tempo do fim, que o Senhor está dizendo, olha, eu vou trazer a minha ira ardente, o meu furor, minha indignação contra esse exército, né? Ele será eliminado, aniquilado, como o próprio Jeremias nos diz. Agora nós vamos para o vento norte, né? Aqui em Cantares 14, meus irmãos, Cantares 4:16, levanta-te, vento norte, e vem tu, ó vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha, ó meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Aqui a alegoria que Cantares fala da amada, né, que é a noiva, ela está dizendo, levanta-te, vento norte, vem tu, ó vento sul. Então, está chamando para soprar no meu jardim. O jardim aqui está sendo representado na igreja, no corpo de Cristo. E depois essa amada, que é a própria igreja, ela vai dizer assim, ó, venha, meu amado, meu noivo, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. O Senhor fazendo parte do seu corpo, na sua igreja, entrando no meio da igreja e desfrutando dos frutos que ela está dando, se deliciando. Quais frutos? Os testemunhos que estão saindo da boca dela, as vidas que elas estão dando, né? As palavras que estão saindo saudáveis, né, de suas bocas, e o agradável ao Senhor Deus, ele está desfrutando dos frutos excelentes que a igreja, que o corpo de Cristo está dando, né, nos últimos dias. Então, meus amados, esse vento norte, ele vem para o quê? Para retirar as nuvens negras carregadas pelo vento anterior. O vento anterior, que é o oeste, ele fez com que as nuvens ficassem negras e chovesse, a chuva viesse. E agora esse vento, ele faz que a chuva, essas nuvens negras que escondia o sol, né? A qual escondia o sol. Então nós vemos que esse vento vai abrir a nossa visão para vermos o sol da justiça. Nós vamos ver, começarmos a ver, né, brilhar o sol. Cristo já aparecendo, né, para vir buscar a sua noiva. Como Cantares diz assim, vem vento norte, ó vento sul. O vento sul, meus amados, ele vai nos apontar para a volta, quando Cristo verdadeiramente está vindo. Por quê? Porque esse vento aqui, ele dá início à primavera, para depois vir o verão, né? E nós vamos saber o que o verão vai nos trazer. Então, meus amados, ela diz, chama. A mesma coisa que Apocalipse diz assim, ora vem, Maranata, Maranata vem, Senhor. Então a igreja chama pelo seu noivo. Ela chama. Então está chamando aqui a amada noiva, que o noivo venha se deliciar no seu jardim. Então, meus amados, como fala aqui, né? Nós vemos que o vento sul, ele vai nos levar para o quê? Agora nós vamos falar do vento sul. O vento sul, ele vai nos levar, né, para o quê? Ele vai nos levar para um clima temperado, calor, agradável. A palavra diz que quando Jó foi tocada, suas vestes estavam mornas. Aqui Jó 37:17 diz assim, percebes que em tua roupa desfalece-te de calor quando a terra é alcançada e fica amordecida sobre o vento sul? Olha, então, meus amados, o vento sul, ele traz o calor. O que traz o calor? É o verão. O vento sul está nos mostrando que o verão está chegando. O verão está chegando. Nós podemos ver aqui, em Mateus 24:31, né? Que nós vemos que o contexto do tempo do fim ali, nós vamos ver o 31 e o 32. O 31, ele vai falar que, e ele enviará os seus anjos, olha só, com grande clangor de trombeta, toque das trombetas, né? Para o quê? Para reunir os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu.
ele vai reunir os 4 ventos, meu irmão. A ligação aqui com os 4 ventos sendo soprado para reunir os escolhidos e os eleitos. E também nós temos aqui Lucas 12:55, diz assim: e quando os vestes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Aqui eram os hipócritas dos fariseus, né? Sabia contar os tempos, o Senhor Jesus falando. Então, quando vem soprar o vento sul, sabeis que está vindo o calor, o verão. Então, o vento sul é o verão. E aqui, em Mateus 24:32, diz assim: aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo a volta de Cristo Jesus. Então, ele manda nós olharmos para a parábola da figueira, meus amados. O verão está próximo. Nós vemos que este verão vem para trazer o brilho, o sol da justiça vindo buscar a sua igreja. Então, nós vamos agora ver aqui, meus amados, né, que os 4 ventos é a tipologia do processo que o Espírito traz em calamidades. Só após o processo de atuação dos 4 ventos que iremos ser posicionados, erguidos, levantados, arrebatados. O que vai acontecer em Apocalipse 11, né? Nós vamos ver aqui Apocalipse 11:11, que diz isso, e depois em Ezequiel 37, versículo 9, que é uma junção, um paralelo entre esses textos. Apocalipse 11:11 diz assim: entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou os seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quanto os viram. Então nós vemos aqui Apocalipse 11 falar do contexto aqui das 2 testemunhas profetizando, né? Gerando vozes de trovão e tocando trombeta, acontecendo calamidades que atrás, como foi dito aqui em todo o estudo. Aí nós chegamos até aqui. E aí muitos serão mortos, né? E ali os corpos ficando na praça da cidade, corpos plural, mais de um. Esses corpos vão morrendo, ninguém vai enterrar, então vai virar o quê? 3 dias e meio, não tem como um corpo ficar em cadáver. Então aqui a tipificação é de 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio finais. O que é que se vai dar esses 3 anos e meio finais? Depois desses 3 anos e meio finais, o Senhor vem, né? O verão está chegando, o Senhor vem na nuvem, né? Buscar a sua igreja. E Ezequiel 37, versículo 9 diz assim: a seguir ele disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga assim: diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam, né? Então, o que aqui em Apocalipse 11 diz que eles estavam mortos, né? E aqui Ezequiel diz que os 4 ventos, né, venham soprar sobre eles, né? E entre dentro desses mortos, que são esse vale dos ossos secos. Está lá em Apocalipse 11:11. Muitos mortos, muitos cadáveres, né, dos santos que morreram dando testemunho a Cristo e sendo perseguidos pelo anticristo. Então nós vemos, por isso eu disse que esses 4 ventos é uma tipologia, é o processo das calamidades, meus amados, que vai estar acontecendo na terra, né? Nós vamos ver que os 4 ventos do céu, ele é uma tonalidade das calamidades de Deus sobre a terra. Então, esses 4 ventos, ele vem cumprimento, vem um cumprimento, vem se cumprir o quê? Se cumprir a ira de Deus, que vem através das 7 trombetas, dos 7 selos e das 7 taças. É um cumprimento, né? O primeiro vento veio para liberar os cavalos, eles cavalgar. Então, depois a igreja recebe dupla porção, começa a tocar trombeta, gerar voz de trovão, e esses ventos sendo liberados faz com que esses 4 ventos venha sobre Elão, sobre o império do anticristo, sobre o exército do anticristo, sobre ele, e então a besta vai ser aniquilada, como mesmo diz. Então nós vemos que através desses 4 ventos, depois que a atuação dos 4 ventos acontecer, o que vai acontecer? Nós seremos posicionados, erguidos, levantados, arrebatados. Então os 4 ventos, quando vier soprando, vai juntar os eleitos, a qual Mateus 24:32 está dizendo, e quando juntar os eleitos, eles serão erguidos, o Espírito,
né? Que Ezequiel profetiza ali, soprando, né? Esses 4 ventos, o Espírito sopra dentro desses mortos, entra e eles ressuscitam, né? Eles ressuscitam. Nós vemos aqui, amado, eu achei um texto final aqui, Salmo 55, versículo 5, a perseguição ali, de Davi sendo perseguido, também sombra, mostrando para a realidade do tempo do fim, diz assim: temor e tremor me dominaram, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até eu encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Tem traduções que vão estar longe dos ventos, das ventanias, né? Então, olha só o que o salmista está nos trazendo. Primeiramente ele diz: ai, quem dera que eu tivesse asas como pomba. Isso aqui, meus amados, vai nos mostrar o quê? Está nos apontando para Apocalipse 12:14, a qual a mulher vai fugir para o deserto com as 2 asas da grande águia. A pomba representa a igreja, pureza, né? A pomba é pureza, santidade. Então, branca, né? De santidade, a qual não tem pecado. Então, ela está indo para onde? Eu fugirei para bem longe, no deserto. O que é que lá Apocalipse 12:14 está dizendo? Está levando a mulher para o deserto com as 2 asas, né? E ali ela vai ter descanso, abrigo. O Senhor vai estar guardando uma parte da igreja e outra parte vai estar morrendo nessa cidade aqui em Apocalipse 11, né? Que uma está representando Elias, que não verá a morte, e outra está representando Moisés, que morreu. São as 2 testemunhas. O ministério desses 2 homens, né? A unção dele vai estar sobre a igreja no tempo do fim. Então nós vemos, meus amados, que a união do vento norte com o vento sul vai produzir o quê? Vai produzir um redemoinho. Um redemoinho. E lá em Elias, né, em Reis lá, quando Eliseu pediu a Elias porção dobrada, ele disse: como me veres subindo, né, tu receberás. O que aconteceu? Veio carros de fogo e em um redemoinho foi e levou Elias. Elias subiu ao céu em um redemoinho, que é a junção do vento, a união do vento norte com o vento sul, né? Vai se dar o redemoinho, que também se dá no levar da igreja, que está tipificado em Elias. Então, meus amados, espero que vocês tenham entendido esse estudo, né? Vou finalizar aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu joinha e até os próximos estudos. Amém?